Complementando o complexo de ensino da faculdade, um anfiteatro aproveita o declive natural do terreno. Ele fica logo ao lado dos 2 prédios das casas de estudantes e, por isso, é aproveitado como ambiente de reunião por jovens em todas as estações do ano. A construção resgata a forma clássica dos anfiteatros gregos e romanos. Sua arquitetura é capaz de dirigir a visão do espectador ao centro do espetáculo e favorecer a acústica. Conheceremos agora outro anfiteatro criado no Recanto Maestro. É um espaço único, cercado de intenso verde. Esse local foi identificado por Antonio Meneghetti como sendo um genius loci. Esse nome vem de um antigo conceito apresentado à humanidade pelos gregos e presente também na história de diferentes civilizações antigas, como os japoneses e chineses. Os genius loci são locais especiais em que a natureza se faz mais forte e que, quando bem aproveitados pelo homem, dão mais ímpeto e inspiração para tudo o que nele ocorre. No caso deste genius loci, o aproveitamento do terreno permite a construção de um anfiteatro natural. A ideia foi pensada pelo homem, mas se tem a impressão de combinar tão bem com o local que parece ter sido colocado ali desde sempre. Io mi ricordo che ero curioso di conoscere quei popoli che avevano avuto architetti in grado di significare un genius loci. Già era difficile trovare quei popoli che conoscevano l'esperienza del genius loci. Brevemente ho visitato a Pechino i luoghi dell'imperatore, dove appunto erano dei saggi, grandi maestri architetti, che sapevano intuire dove stava un genius loci e se non c'era il genius loci, l'architetto era in grado di costruirlo. Bem perto do Genius Loci, essa grande cabana é usada como espaço para conferências e para atividades físicas que exigem áreas cobertas próximas à natureza. Logo ao lado dela passa a Sanga das Pedras, corrente de água que deu nome a essa região antes de ela ser urbanizada. A arquitetura do salão Melodance, como o local é chamado, se inspira nas cabanas tradicionais de algumas regiões russas. A forma faz uma homenagem à parceria que o Recanto Maestro mantém com outros centros ecobiológicos ao redor do mundo, sendo 4 deles na Rússia. O Recanto Maestro é também um polo empresarial. Entre as diferentes empresas nele instaladas, está a sede dessa importante empresa de tecnologia da informação. Ela tem uma arquitetura que evidencia a possibilidade da aplicação do estilo OntoArt a um prédio corporativo. Voltado para o horizonte, esse edifício traz, de um lado, grandes varandas curvas, sem interrupção de paredes. Os colaboradores da companhia podem buscar inspiração de sobra para criar novidades e grandes projetos. Na outra face do edifício,
A entrada lembra um pássaro, como que representando uma metáfora a esse campo do conhecimento, a tecnologia, que está sempre alçando novos voos. A arquitetura aqui privilegia o contraste da face reta em um lado e as proeminentes curvas no outro recorte da planta. Allora, quando dicevo architettura, programmare lo spazio, architettura è programmare, che significa? Dimenticate la civiltà dei computer. Torniamo alla cultura etimologica, cultura dei principi, della nostra stupenda linguistica umana. Programmare, quindi io dico architettura, 2 punti. Programmare lo spazio. Programmare significa fare qualcosa per la lettera. Grammatos in greco significa lettera. Cioè un segno per una parola. Grammatos è A, B, C, D. E l'architettura è un insieme di logiche, di razionalità, di strumenti, di processi, di analisi che costituiscono un alfabeto in grado di formalizzare una parola. Una parola, un discorso, di formalizzare un significato. Formalizzare un desiderio, un progetto. Nella mia mente posso avere tanta conoscenza, però se voglio essere scienziato, devo saper essere positivista, cioè devo saper tradurre in modo tecnico, leggibile da altri esecutori. Quindi architettura è programmare lo spazio. Avere un bagaglio di conoscenze e strumenti per costituire, strutturare, materializzare funzioni in rapporti materici. Partimos para conhecer alguns dos edifícios residenciais que têm traços da arquitetura ontoarte. Neste, vemos mudar um pouco a característica curvilínea das outras construções apresentadas até agora. Mostra que para fazer uma arquitetura ontoarte, não é preciso utilizar curvas ou círculos, nenhum elemento repetitivo é necessário. O principal é atender à necessidade íncita do morador. O prédio se enquadra na inclinação natural do terreno para permitir que de cada andar seja possível ter uma vista única para o vale. As chaminés, neste caso, funcionam como elemento estético, mas para cima, na montanha, vemos lindas e coloridas casas residenciais. Formas e tonalidades lembram a linha curva que as montanhas formam no horizonte desse vale e a força do vento que, por aqui, costuma orquestrar música ao balançar as árvores. Visitamos aqui edifícios de apartamentos com uma arquitetura elegante.
Esse é um condomínio de moradias de custo acessível voltado a estudantes e colaboradores das empresas da região. Elementos verticais da fachada encontram seu fim em pontas, círculos e curvas que se voltam aos céus. São características que harmonizam com o conjunto arquitetônico do local e, mais uma vez, remontam à forte natureza dessa paisagem. Il concetto di architettura è insito nella razionalità della nostra intelligenza umana e poi si esplica in diversi campi, in diverse attitudini. Allora, il tema è ciò che materializza lo scopo e quindi bisogna avere questa conoscenza, questa sensibilità di tenere il punto e saperlo evolvere unanime, saperlo evolvere omogeneo attraverso infinite variabili, mantenere la logica del tema, la logica dell'unanimità, la logica di quell'edificio, la logica di quella musica, la logica di quel vestito, la logica di quella convivialità. Stesso argomento vale nell'economia, nella politica, dovunque l'uomo è grande, l'architettura del tema intellettivo fa urgenza ma anche fa successo. Dicevano gli antichi latini e ovviamente anche il grande Vitruvio: rem tene, verba sequentur. Tieni il punto. Tutte le cose vengono appresso, ma tieni il punto. Solo che bisogna capire il punto, bisogna sapere il punto, bisogna conoscere il punto. Bem perto do condomínio está um local para os fãs do esporte. O Centro Esportivo Antônio Meneghetti cedia animadas partidas de futsal, vôlei, basquete, além de eventos para a comunidade. Sua arquitetura privilegia o contraste entre os elementos curvos e retos. Os vidros utilizados na construção permitem a entrada da luz natural em diferentes momentos do dia, dependendo da época do ano. Os raios de luz auxiliam a iluminar e aquecer os jogos em disputa. Quando diciamo funzione, significa che bisogna saper trovare una razionalità che costruisca un rapporto, una proporzione di mezzi allo scopo. Cioè, dobbiamo trovare in modo economico, in modo tecnico, la linea più diretta, più efficiente per ottenere quel risultato al massimo rendimento. Finora siamo sul piano tecnico, ingegneristico, però l'architettura implica un altro elemento, un altro aggettivo in più dell'ingegnere, del tecnico. Implica l'elemento estetico, cioè quello che fai deve essere anche bello.
conheceremos agora um reduto das artes. No primeiro andar, esse edifício abriga a Galeria La Ontoarte del Maestro Antonio Meneghetti. Ela é dedicada a reunir as obras de pintura e escultura ontoarte criadas pelo iniciador desse movimento artístico. A vista externa do prédio lembra características de um castelo medieval, utilizando as retas e a pirâmide como marcas de valorização da fachada. Com vocação artística tão forte, essa construção não poderia deixar de despertar a imaginação dos que olham. Os painéis de vidro da pirâmide no alto do prédio deixam passar a luz natural para iluminar a área interna e garantir um caminhar tranquilo para os moradores da parte residencial do edifício. L'uomo è stato sempre grande, fantastico. Noi moderni non è che facciamo stupore, l'architettura è stata sempre una gara, una guerra di estetica come forma di intelligenza, di servizio all'uomo, ma anche di vicinanza con gli dei. Voltamos para mais um edifício de hotelaria inspirado na arquitetura ontoarte. O Hotel Business Center Recanto Maestro. Ao olhar essas duas torres, que são as mais altas da região, é difícil não pensar em um grande pássaro prestes a alçar voo em direção aos céus de puro azul que marcam os verões da região, ou ainda um voo no céu do entardecer pintado por diferentes tons de rosa. As janelas dos quartos permitem aos hóspedes não apenas o descanso do corpo, mas também da mente, ao deixar os olhos voarem alto em meio ao vale. Com uma estrutura de primeira, esse hotel oferece uma piscina de fundo infinito e uma ampla área de parques para passeio, que deslumbram quem vem por aqui para relaxar ou trabalhar. Chegamos ao último ponto de parada de nosso passeio. As Termas Romanas são uma das mais atuais construções do distrito, inspiradas no estilo ontoarte. A aplicação da arquitetura em piscinas fantásticas, internas e externas, cria ambientes que permitem aos visitantes a regeneração da mente e do corpo. Estudos mostram que essa água traz benefícios únicos para a pele e a saúde. As opções de lazer por aqui são variadas: piscinas de água doce ou salgada, águas termais ou em temperatura natural. Atrações gastronômicas, spa e loja marcam esse templo do bem-estar. A arquitetura no Recanto Maestro é sempre integrada à natureza do local. Para tanto, são adotados princípios de sustentabilidade que estão de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Especialmente está presente o Objetivo 11, que fala em cidades e comunidades sustentáveis. Esse é um ponto do mapa do Brasil que comunica para o mundo uma proposta de arquitetura distinta. Um local que dialoga com outros pontos do planeta, em que a arquitetura ontoarte também se faz presente. São espaços desenvolvidos na Rússia, Itália, Letônia e Ucrânia. A ontoarte apresenta uma proposta de arquitetura bela, artística e em função do ser humano. Um patrimônio cultural a ser cada vez mais cultivado e visitado.
allora la vita è un infinito, Cioè, la vita di un essere umano non è quella solo esterna, solo biologica. La casa, la chakra, la fazenda, la famiglia, il figlio, il marito. Questi sono doveri biologici, circuito biologico, base essenziale per cominciare l'arte dello spirito. Lo spirito come continua, progressiva sublimazione. Sublimare significa decantare, significa togliere quello che è improprio ed estrarre la purezza, l'essenza. E allora anche nel fare questa architettura significa essere capaci, costruttori di realtà reali che hanno capacità di costruire realtà funzionale. Questa è architettura ontologica.